Diz assim a palavra: Daniel na cova dos leões. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estiverem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, os quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu dentre os príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em que constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão o procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos, presidentes, capitães e governadores tomaram um conselho a fim de estabelecer um edito real e fazerem firme este mandamento de qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, porque para que não seja mudada conforme a lei dos medos e do persa, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janela para toda Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. E então se apressaram apressadamente, disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo que todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus, ou qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é um dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste, antes 3 vezes por dia faz orações. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo, até o pôr do sol, trabalhou para o salvar. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer a sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões, e chegando-se à cova chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia caso de que o teu Deus, a quem te continuamente serve, teria podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi Daniel tirado da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Até aqui, irmãos. Amém. Glória ao nome do Senhor. Louvado seja Deus, que naqueles dias aconteceu este maravilhoso milagre, isto é, um poder muito imenso que o Senhor enviou. Bendito ao Senhor. Naqueles dias, irmãos, o povo não era mais Jerusalém, e Jerusalém era inabitável naqueles dias, porque Deus já tinha cumprido a sua palavra. Quando Daniel tinha sido levado cativo para as terras de Babilônia, ele era jovem, segundo a palavra de Deus, e entendemos que talvez ele tivesse 16, 17 anos no máximo. Ele estava no palácio do rei em Jerusalém,
quando a Babilônia invadiu. Por quê, irmãos? Porque quando a palavra de Deus sai, ela tem o seu cumprimento. Quando Daniel era jovem, nessa faixa de 16, 17 anos, vamos aproximadamente dizer assim, existia lá o profeta Jeremias que pregava na cidade de Jerusalém, e o povo com rebeldia não acreditava, não aceitava que Deus iria castigá-los porque estavam fazendo coisas que Deus desagradava, porque Deus não é um homem, Deus é Deus poderoso. Quando Ele exige um esforço, Ele está te pedindo aquilo que você pode fazer. Deus não dá nada para que alguém não consiga. Não, Deus me pediu algo que é impossível. Não, se Ele pediu para ti, é algo que você pode fazer. Glória ao nome do Senhor. E Ele é um Deus que cumpre a sua palavra. Ele tem um poder maravilhoso, extraordinário. Tudo está nas suas mãos e a sua vontade se cumpre. E Jeremias pregava constantemente, sofreu muito até por isso, e certamente Daniel conhecia a fala de Jeremias e também teve acesso, depois de estar na Babilônia, aos escritos de Jeremias também, porquanto nós conhecemos pela palavra que está escrito que ele lia os pergaminhos e compreendeu que estava cumprindo a palavra, que Deus dizia que deixaria o povo 70 anos no cativeiro naquelas terras. Por quê? Porque Deus cumpre aquilo que fala. Glória ao nome do Senhor. É por isso que Jesus, quando disse que voltaria a nos buscar, não ficou por assim, não vai voltar. Glória ao nome do Senhor. Ele está a voltar. Bendito seja Deus. E Daniel, o homem que saiu da sua parentela, foi levado preso, prisioneiro para a Babilônia. Naqueles dias, Babilônia era a maior potência do mundo, uma imensidão de soldados, como se fossem gafanhotos. Quando chegavam numa cidade, destruiu-a completamente. E por permissão de Deus, Deus usava ela como se fosse um bastão de castigo. E porque o povo desobedeceu e não aceitou a palavra de Deus, não creu na palavra de Deus, que não creram que Jesus ia voltar, Deus os castigou. Bendito é o Senhor. E mandou ordens, porque já tinha falado na boca de Isaías, que viveu antes, 150 anos antes deste fato acontecer. E Isaías já profetizava que a Babilônia invadiria Jerusalém com rampas, e Ciro o Grande depois iria dominar sobre tudo. E assim aconteceu. A Babilônia realmente invadiu Jerusalém. Eles eram soldados muito mais cheios de conhecimentos e evoluídos, e facilmente, uma grande quantidade de exército, destruíram a Jerusalém. Naquele momento era uma cidade muito potencial também. E levaram, na primeira vez que lá tiveram e destruíram tudo, levaram preso o jovem Daniel, mas alguns que nós conhecemos pela palavra, e outros tantos que ultrapassam 1000 pessoas, e levaram para as terras de Babilônia. E lá Daniel alcançou muita misericórdia de Deus, porque vivendo numa cidade onde demonstrava naqueles dias o maior pecado do mundo, logo de princípio o rei mandou que eles fossem separados, porque eles eram jovens especiais. Deus já havia separado eles para uma grande obra, e o rei então separou eles, e como nós ouvimos no testemunho, eles comiam legumes, se fortaleceram, se destacaram, e o Senhor usou muito de Daniel. E logo no início foi trocado o seu nome, não era mais Daniel, era Beltesazar, que significa um Deus babilônico, algo de idolatria para Daniel, algo inaceitável a um judeu, algo inaceitável até para nós. Mas ele era um homem tão íntegro e tão crente na presença do Todo-Poderoso, que mesmo preso, mesmo em cativeiro, ele sabia que Deus estava com ele. Saiba que Deus está na tua vida, e de maneira nenhuma, mesmo sendo chamado pelo nome estranho, ele negou o Senhor na face da terra. Cresceu, os tempos passaram, ficou nas terras de Babilônia, destacou-se, governou a cidade por algum tempo,